Eu quero cumprimentar você da sua casa, é um prazer entrar na sua casa e levar até você a palavra do Senhor. E eu quero dizer ainda que passando pela cidade de Uberaba, venha nos fazer uma visita, será um prazer poder te receber, bem como a sua família. Aqui na cidade de Uberaba existe uma família forte, porque serve a um Deus que é muito forte, e esse Deus se chama Jesus Cristo. E essa família quer dar a você uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 18, diz assim: E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus disse: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus veio da parte de Deus nos ensinar, nos instruir, fazer com que as nossas vidas pudessem ser novamente realinhadas com a vontade de Deus. A forma que Deus teve foi exatamente de enviar o seu Filho. Deus mandou Jesus, e Jesus se tornou carne, e habitou entre nós. E Jesus cumpriu toda a sua missão na íntegra, totalmente. Antes de Jesus chamar os seus discípulos, Jesus passou pelo deserto para ser tentado e para ser também testado. Eu quero que você entenda isso, por favor. Quando passamos por situações de deserto, é exatamente para que o nosso ministério, para que a nossa missão seja depurada, para que aquilo que realmente é verdadeiro permaneça, aquilo que é fogo de palha sai fora, aquilo que na verdade não tem consistência acaba indo embora. É assim. Quando acontece, quando tem um temporal, quando cai uma grande chuva, quando vem um grande vendaval, as telhas que não estão firmadas, elas voam, elas caem. As árvores que as raízes estão podres, elas são arrancadas. Por quê? Porque não tem firmeza. Com a minha vida e com a sua vida também é assim. Por isso que nós passamos situações difíceis, exatamente para que aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem consistência, aquilo que não tem firmeza em nossa vida, possa ser arrancado, possa ser levado embora. Por isso Jesus passou pelo deserto. No deserto ele foi tentado. Jesus poderia ter se tornado um astro ou alguém muito famoso na sua época, como um milagreiro, mas não foi isso que Jesus quis. Jesus tinha uma missão e ele estava totalmente voltado, ele estava focado na sua missão. Todos os grandes líderes, naturalmente, passaram por uma situação de deserto. Gandhi passou por uma situação de deserto. Mandela passou por uma situação de deserto, ficou preso 28 anos. Luther King passou por um deserto. O apóstolo Paulo passou por um deserto. E a Bíblia nos fala também que Jesus passou por um deserto para confirmar a sua liderança. E aqui a palavra nos ensina que, no verso de número 18, que quando ele passou pelo deserto, ele começou a ensinar. Mas ele também chamou homens para delegar funções a esses homens, para ensinar a esses homens, para dizer àqueles homens que eles também poderiam ser líderes.
E Jesus chamou pescadores, Jesus chamou cobradores de impostos, Jesus chamou pessoas que tinham as suas ocupações, e Jesus trouxe essas pessoas para junto deles, para treiná-los. Eu quero que você entenda que o grande desejo da parte de Deus é que você seja uma pessoa treinada, que você seja uma pessoa preparada para enfrentar toda e qualquer situação na sua vida. Enquanto não tivermos preparados, enquanto não tivermos treinados, certamente as futuras conquistas, ou seja, aquilo que Deus tem para a sua vida, será adiado. Por quê? Porque Deus não é um Deus irresponsável. Deus só coloca na sua mão algo quando você estiver preparado. Entenda isso, por favor. Às vezes nós precipitamos, às vezes nós buscamos atalhos, mas em tudo na nossa vida é necessário que haja uma coisa chamada preparo. O preparo faz com que o seu corpo permaneça resistente, o preparo faz com que a sua mente permaneça focada e firme. Por isso, a vida de um cristão, ela é comparada a um atleta que está em treinamento. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 25, Paulo diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eu disse um treinamento rigoroso, não é um treinamento qualquer, é um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. E no verso 26 ele diz assim: portanto não corro como quem corre sem alvo, e não luto apenas como quem soca o ar. Entenda isso, por favor. Jesus, desde o seu nascimento, ele viveu situações adversas. Quando ainda era bem pequeno, havia um propósito do inferno em destruir a vida dele. Por isso, Herodes mandou matar as crianças, e Jesus teve que fugir para o Egito. Durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, Jesus enfrentou adversidades. Jesus foi confrontado muitas vezes pelos religiosos da sua época. Jesus foi confrontado pelos poderosos da sua época. Mas Jesus estava preparado, ele teve flexibilidade. Diante de uma multidão que estava para apedrejar uma pecadora, Jesus se ajoelha no chão e de forma tranquila, de forma serena, ele resolve aquela situação. Jesus estava preparado. Jesus estava preparado para ensinar. Por isso ele andou por toda a Judéia, ensinando os seus discípulos, realizando milagres, fazendo curas maravilhosas. Jesus estava preparado. Por quê? Porque durante toda a sua vida ele se preparou para 3 anos de ministério. Foi 30 anos se preparando para 3 anos. Às vezes as pessoas querem se preparar em um espaço muito curto de tempo, não funciona. Depois alguma coisa dá errada. A vida não funciona dessa forma. A nossa vida requer uma coisa chamada preparo. A nossa vida requer uma coisa chamada treinamento. Por isso Jesus chamou homens, chamou pessoas que não eram os mais ilustres, que não eram certamente os mais bonitos, que não eram os mais famosos, mas Jesus chamou pessoas com o coração aberto, com o coração ensinável, para que aquelas pessoas pudessem aprender com Ele, porque um dia Ele voltaria para o céu, e essas pessoas continuariam a obra dele. E um dia aqueles homens, aqueles discípulos passaram os ensinamentos adiante, e outros passaram adiante. E hoje,
Deus conta com quem? Hoje Deus conta comigo e Deus conta com você. Existe algo a ser passado adiante. Existe um ensinamento a ser levado adiante. E quem é que Deus está preparando? Deus está preparando cada um de nós quando nós ouvimos a palavra. Jesus não chamou aqueles homens para que apenas o seguissem, para que apenas estivesse ao lado dele como guarda-costas, para que estivesse acompanhando a ele apenas como espectadores. Jesus os chamou para dar a eles uma função, para dar a eles um serviço. Por isso, eu gostaria que você entendesse que quando estamos sendo treinados pelo Senhor, é como um atleta que está sendo treinado. Existem alguns princípios básicos, existem alguns princípios também poderosos, que faz com que alguém possa ser treinado, que faça com que alguém possa obter êxito naquilo que está pela sua frente, ou seja, naquilo que existe como propósito, como chamado, como missão para a sua vida. O primeiro princípio é o princípio da unidade funcional. O que é isso? O atleta, para ele correr, para ele saltar, para ele praticar o seu esporte, não basta que uma parte do seu corpo esteja boa. O coração tem que estar bom, mas o pulmão também tem que estar bom. O pulmão tem que estar bom, mas os músculos também tem que estar bom. Ou seja, não é só uma parte do seu corpo, é todo o corpo. Por isso, a unidade funcional é exatamente o corpo inteiro. Preste atenção, querido. Eu e você fazemos parte de um corpo. E não pode o meu irmão não estar bem e o outro também não está bem, não. O corpo precisa crescer, o corpo precisa estar sintonizado. O corpo é a igreja do Senhor Jesus, que precisa estar em harmonia, que precisa crescer, que precisa seguir adiante, que precisa funcionar por inteiro. Entenda isso, por favor. Mas existe também o princípio da continuidade. É muito triste pessoas que começam as coisas e param pelo meio do caminho. Pessoas que começam uma grande obra e a hora que chega na metade da obra, desistem e cruzam os seus braços e se dão por vencidos. O princípio da continuidade é exatamente ir vencendo as batalhas do dia a dia. O princípio da continuidade é exatamente estar melhorando e não recuar. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Então não é tempo de recuar, é tempo de seguir adiante. Diga isso para quem está do seu lado, não recue. Diga assim, não volte atrás, porque o Senhor é contigo. Mas existe também o princípio da transferência. Jesus, ele estava preparado, óbvio, ele é o Filho de Deus, e ele prepara homens. Esses homens não passariam 2000 anos pregando, foi apenas um curto período de tempo. Nós não passaremos aqui na face da terra durante um longo período, o nosso tempo aqui é limitado. Eu não sei se você já viu uma corrida com bastão, em que uma pessoa corre, entrega o bastão, e o bastão é a palavra de Deus, entrega o bastão ao outro, e o outro leva adiante, e o outro leva adiante, para que a obra do Senhor possa ser completada. Portanto, o bastão não fica na sua mão o tempo todo, chega um momento em que você passa adiante. Eu quero que você entenda isso, por favor. Foi exatamente por isso que Jesus preparou, Jesus treinou, Jesus ensinou aqueles homens. Por isso, uma das coisas mais preciosas, quando Deus chama, é que o seu coração esteja totalmente aberto, para fazer não a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que está te chamando, para fazer a vontade daquele que te chamou para fazer a boa obra.
E a palavra nos fala que quando Jesus chama aqueles pescadores, Jesus usa exatamente a linguagem daqueles homens. Jesus chama os pescadores e diz assim: eu farei de vocês pescadores de homens. Era o que eles entendiam, era o que eles conheciam. Olha a sabedoria. Quando você vai falar do amor de Deus para alguém, aprenda a usar a linguagem adequada. Existem pessoas que eu não consigo alcançar, mas o jovem vai alcançar. Existem pessoas que o jovem não vai alcançar, mas o outro vai alcançar. Quando sabemos, quando aprendemos a falar a linguagem adequada, Jesus falou exatamente a linguagem daqueles homens. E a palavra nos fala que ele percorria toda a Judéia, ele ia por todos os lugares, treinando, equipando, fazendo milagres, dando ensinamentos poderosos, ensinamentos que não ficaram parados no tempo, mas ensinamentos que chegaram até os meus ouvidos e que chegam também até os seus ouvidos. Por isso os ensinamentos do Senhor são poderosos, capazes de transformar vidas. Os ensinamentos do Senhor Jesus é capaz de transformar radicalmente vida. Eu não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo. E nós somos chamados. Você é chamado. Você é chamada. Tem um problema. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, verso de número 21. Havia alguns discípulos, alguns homens, alguns seguidores. E a palavra nos fala que uns disseram assim: Jesus, espera um tempo, eu não vou te seguir agora não, mais para frente eu vou te seguir. Jesus, eu estou com o pai bem velhinho, está para morrer. Daqui a um tempo, depois que eu enterrar o meu pai, eu venho e te sigo. São tantas desculpas. Eu vou servir a Jesus depois que eu me aposentar. Eu vou seguir a Jesus depois que eu receber aquela bênção. Eu vou seguir a Jesus depois disso e depois daquilo. E Jesus dá uma resposta firme, ele diz assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Esse é o tempo, esse é o chamado, esse é o momento em que o Senhor nos chama para sermos discípulos, para sermos sal e para sermos também luz. Você é chamada, filha, para brilhar onde você estiver. Você é chamado, querido, para ser luz onde você estiver. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Você é chamado para dar gosto, para dar sabor. Não interessa onde você está nesse momento. Talvez você esteja na cela de uma cadeia. Eu quero que você ouça a minha voz. Deus quer que você dê um sabor diferente onde você estiver. Lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu esporte, na sua casa. Eu não sei se estou sendo claro. Outra vez um homem que tinha muitas riquezas chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu faço todas as coisas corretamente. Eu sou dizimista fiel. Jesus, eu cumpro as minhas obrigações. Jesus, eu sigo todas as leis. O que eu faço para eu ter o reino dos céus? Jesus diz assim: olha, isso aí é passageiro. Isso aí acaba. Isso aí, a ferrugem vai comer, o ladrão poderá roubar. Isso acaba. Isso é passageiro. Nós precisamos saber aquilo que é eterno na nossa vida, aquilo que é permanente. Algumas coisas são permanentes, outras são passageiras e passam muito rápido. Jesus diz: deixa tudo isso aí e venha comigo. Ou seja, esse é o tempo de Deus para a sua vida. 1 Tessalonicenses, por favor,
1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso de número 24. Essa passagem, ela responde às inquietações do nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 24, diz assim: aquele que vos chama, será que você pode dizer assim, aquele que me chama é fiel? Diga assim, ele é fiel. E ele também o fará. O que significa essa passagem? Significa que quem nos chama não são pessoas, não são homens, mas é o próprio Senhor que nos chama. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, não sou eu quem está te chamando, é o próprio Senhor quem está te chamando. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, aí onde você se encontra, que eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Pai, a tua palavra foi proclamada, e a tua palavra é verdadeira. A tua palavra, Pai, ela chegou a milhares e milhares de corações. Portanto, nesse dia de hoje, nós tomamos a decisão de te seguirmos, de te servirmos, de sermos teus discípulos amados. Pai, toma essa vida em tuas mãos, abençoa, proteja, fortaleça, adestre, treina, faça uma grande obra na vida desse homem e na vida dessa mulher. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.